Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma das nossas devocionais É Tempo de Reconstruir. Nessa devocional eu quero compartilhar com você o segundo bloco do capítulo 7 do livro de Neemias, que é um bloco extenso, não estarei lendo, mas ele vai do versículo 4 até o versículo 73. Uma boa parte tomando e ressaltando a questão das genealogias daqueles que vieram do cativeiro babilônico para Jerusalém novamente. Em tudo isso, fica ali um destaque, que é o do versículo 5, aonde Neemias diz assim: então Deus propôs no meu coração que ajuntasse os nobres, magistrados e líderes. É interessante porque quando nós encontramos esse processo colocado no coração de Neemias, nós estamos vendo que o processo é um processo cauteloso, aonde o povo estava saindo da Babilônia, voltando para Jerusalém e ali reconstruindo não somente muros, não somente uma cidade, mas reconstruindo uma história. E essa questão da história, ela é muito importante. Todos nós temos uma história a ser contada. Se não fosse a história nas nossas vidas, não saberíamos de onde viemos, quem são os nossos antepassados, quem foram aqueles que passaram antes de nós. Assim, Neemias, ele traz à tona essa realidade de que a história ela é importante para a reconstrução de um povo e também a reconstrução da ordem de um povo. E com isso, eu quero destacar aqui para você algumas questões que dizem que, por exemplo, esse processo de ressaltar a história serviu justamente como uma ponte que foi construída ali para aquele povo. Uma ponte que ligava as derrotas do passado com as esperanças do futuro. Até então, ali aquele povo, eles tinham ali nos lábios e no coração o cativeiro, o gosto amargo do cativeiro, porém eles estavam tendo a oportunidade dada por Deus para viver ali as vitórias que viriam e adentrariam ao futuro. Isso mostra que Neemias, ele faz esse destaque mostrando que Deus é um Deus de esperança, é um Deus de reconstruir histórias. Deus, ele tem ali toda a autoridade e poder para reconstruir histórias. Alguns comentaristas bíblicos chegam a dizer que os nomes que são colocados no capítulo 7, eles são uma base de ali comparação com Hebreus 11, aonde foram pessoas vitoriosas, pessoas que a coragem permitiu que eles saíssem da Babilônia para coisas grandes que Deus estava colocando diante deles. Em primeiro lugar, nós vemos que ali cada pessoa era muito importante no processo de reconstrução, tanto social quanto espiritual de Jerusalém. Em segundo lugar, nós vemos que a história por detrás das genealogias visava o quê? A pureza na reconstituição daquela cidade. E também havia algo muito nobre que envolvia a atitude daquele povo em sair da Babilônia, retornar a Jerusalém e demonstrar não somente patriotismo, mas demonstrar obediência a Deus. Então esse povo, eles foram ali o ponto de convergência na história. E Deus, ele certamente, ele promove convergências ainda em muitas histórias. Talvez a sua situação hoje se assemelhe àquele povo que estava na Babilônia, mas Deus, ele quer mudar e ele pode mudar. Assim como Deus fez com o povo, assim como Deus fez reconstruindo muros, restabelecendo uma cidade, Deus, ele continua fazendo com vidas particulares, porque cada um é muito importante para Deus. E assim, Deus, ele coloca diante de nós
mais uma oportunidade, e essa é a oportunidade de reconstruir. Reconstruir não somente muros, mas também pontes, reconstruir a nossa vida diante de Deus. Então que Deus abençoe você e sua casa, e eu quero nesse momento orar por você e por sua família. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esse tempo, obrigado pelas vidas que ouvem e assistem essa devocional, guarda-os debaixo do seu santo nome, dá a eles a oportunidade de reconstruírem uma história baseado nos planos e sonhos do Senhor. No nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. Que Deus abençoe você e a sua casa, e até a nossa próxima devocional.